a questão da subida, portanto, no acesso aos megabytes para o uso de internet. Como é que vê, portanto, este cenário? O INCM, que é, portanto, o Instituto Nacional das Telecomunicações, que esteve cá, portanto, que é, na verdade, o regulador, fez uma intervenção onde proíbe, por exemplo, a questão da internet ilimitada e fez aqui também alguns ajustes no tarifário. Como é que analisa essa situação? Tem ou não razão de ser? Bom, em primeiro lugar, nós temos que explicar aos nossos telespectadores o funcionamento do mercado, não é? É muito importante os nossos telespectadores entenderem como é que tudo isto funciona e eu fico muito grato que a TV Sucesso faça este trabalho para o público, para poder explicar, porque é muito importante antes de nós comentarmos e entendermos. Bom, nós temos operadores móveis e fixos, que são as empresas dos quais vendem a internet. O mercado é claramente consolidado e liderado por duas delas, que são totalmente privadas, portanto, o telespectador tem que entender que estas empresas são privadas e estas empresas têm, como qualquer empresa, têm como seu objetivo, obviamente, fazer negócio, vender um serviço de qualidade e prestar um bom serviço aos seus clientes. Okay. Temos o nosso regulador, que é a NCM, que é a entidade que deve supervisionar e regular o funcionamento do setor. Nomeadamente, é o regulador que define e que propõe os modelos de preços e aquilo que nós chamamos os tarifários. Estes modelos de preços e estes tarifários depois são trabalhados com os operadores e são implementados. Aquilo que nós temos como mensagem oficial neste momento é que o regulador, portanto a entidade máxima, está a dizer que há uma redução de preços, principalmente, e vamos falar daquilo que interessa, portanto nós temos dados e voz e SMS, aquilo que interessa hoje em dia pela transformação digital que o mundo está a ter e que Moçambique faz parte, nós estamos a falar daquilo que são os preços dos dados móveis, portanto os megabytes e os gigabytes. É estas unidades que nos interessa, que é o centro da conversa, porque é aquilo que nós usamos mais hoje em dia para nos comunicar, para poder ter acesso à informação, para podermos ter acesso àquilo que são os serviços que nos permitem podermos estar aqui hoje, podermos comunicar. O Instituto, o INCM, na sua portaria oficial, diz que houve uma redução de 2,3 para 1,8 meticais do preço por gigabytes e este valor, por megabytes, perdão, este valor está a ser definido pela portaria e deve ser implementado nos modelos de billing, ou seja, para os nossos telespectadores poderem entender, para os modelos de custeio que as operadoras, que os sistemas de pagamentos que as operadoras têm implementados. E, portanto, aquilo que nós temos como medida do INCM é uma redução, é uma baixa deste preço. Portanto, nós temos que, do meu ponto de vista, eu acho que este trabalho também é importante, devemos obter, e eu penso que é interessante este debate, devemos ter das operadoras, das duas principais operadoras, um ponto de situação sobre aquilo que é e uma explicação sobre a forma como é que fazem o seu modelo de custeio. Eu, como sei que são modelos muito complexos que as operadoras têm, portanto, pela minha experiência profissional, os sistemas de billing das operadoras são altamente complexos e, portanto, muitas vezes não é fácil de explicar este modelo. Seria bom que as operadoras pudessem, obviamente, explicar como é que estão a fazer o preço e aquilo que interessa para a população e para o utilizador, o preço que vamos ter por gigabytes. Porque nós não nos podemos esquecer que o preço depois é incorporado num conjunto de pacotes, que é assim que comercialmente se chamam, e que têm várias variantes. Portanto, era muito importante e eu penso que era um esclarecimento que seria importante. Alexandre Mano, tal como disse que as empresas de telefonia móvel são, portanto, as duas maiores, ou que pelo menos de momento têm estado na vanguarda, portanto, da venda de pacotes de internet, são meramente privadas. A minha questão é, onde é que o INCM entra, portanto, neste processo? Até que ponto estas empresas estão a lesar o INCM? Porque o INCM sabemos que é um regulador. As empresas, sendo elas privadas ou não, têm as suas tarifas, têm as suas taxas e já vinham sendo autossuficientes, portanto, nestas mesmas tarifas que vinham estabelecendo. Qual é a necessidade do INCM intervir neste caso concreto? Bom, em primeiro lugar, há aqui uma coisa que é importante dizer, e nós estávamos a falar disso um pouco em off,
É importante que as pessoas percebam que o mundo, o negócio das telecomunicações tem vindo, nos últimos 3 anos, a sofrer uma grande transformação. Não só em Moçambique, no mundo inteiro. Portanto, as operadoras têm sofrido muito aquilo que é o ajuste que o mundo tecnológico fez na forma de comunicar. Portanto, televisão, vamos ser práticos, hoje em dia temos muitos utilizadores que usam plataformas de comunicação, vamos dizer vídeo, que não são canais, a televisão e os canais digitais, as plataformas digitais de streaming, que hoje são líderes de mercado e de dados, de consumo de dados. Não vamos aqui fazer publicidade, mas sabemos todos quais é que estamos aqui a falar. Essas plataformas vieram mudar muito a forma como as operadoras são. Aquilo que as operadoras hoje em dia estão a tentar fazer é mudar para um sistema triple play. Isto é o quê? Ter dados, voz e televisão num único pacote. Para poderem fazer isso, têm que fazer grandes investimentos na sua rede e na sua infraestrutura. E para isso, aquilo que nós vimos é que as operadoras, e hoje em dia, principalmente em África, nós vemos muitos grandes players de mercado a vender as suas operações e o mercado a consolidar e o mercado a reorganizar-se. Aquilo que o NCM faz como regulador, como faz a Arena nos combustíveis, como faz os outros reguladores no setor, o Banco Central no setor financeiro, é definir uma política de pricing que, de acordo com aquilo que é a informação de mercado que o regulador tem e com a informação que vem dos operadores, vamos ser claros, vamos dar aqui alguns dados. Moçambique tem, à data de hoje, 7 milhões de utilizadores de internet, numa população de 30 milhões, tem cerca de 4 a 5 milhões de utilizadores de redes sociais, tem cerca de 17, 18 milhões de contas móveis, de plataformas de pagamentos móveis, e, portanto, tem, e vamos dizer que a nossa população, 30%, 35% da nossa população está na zona urbana e 60% na zona rural. Temos números de internet de crescimento daquilo que estão disponíveis a crescerem todos os anos. Portanto, o regulador aqui tem que fazer um trabalho de tentar harmonizar e tentar jogar entre aquilo que é a necessidade e a capacidade de compra com aquilo que é o preço que o operador... As empresas privadas vão sempre querer faturar mais, isso é óbvio, faz parte da natureza do negócio. E, portanto, o operador aqui a dizer que o preço tem que baixar e faz um documento, é muito importante. Na conferência de imprensa do INCM estavam lá os operadores todos. Se nós olharmos bem para a fotografia, eles estavam lá todos. Portanto, é muito importante ouvirmos dos operadores o que é que está a acontecer e qual é o modelo de custeio. O consumidor foi ouvido, Alexandre. Alexandre Mano fala do INCM, que é o regulador, que sentou à mesa, portanto, com os operadores, com as empresas de telefonia móvel. Eu pergunto, o consumidor, a população, houve ou não uma escutação para saber se, de facto, mediante os salários que o moçambicano ofere, que, por sinal, há aqui uma reclamação de alguns sindicatos que dizem que o salário mínimo aumentou qualquer coisa como 150 meticais, que equivale a 3 cervejas. Eu pergunto se este consumidor que obteve 150 meticais de aumento também foi auscultado no âmbito da subida de preço do acesso à internet. Os reguladores, por forma, não escutam a população diretamente. O que eles fazem é têm informação, essa informação que estás a dizer. O que já é ilegal, Alexandre Mano. O consumidor tem o direito, portanto, tem o direito de saber da alteração da tarifa. O chapa se vai subir amanhã, a população tem o direito de saber de antemão o porquê do chapa subir amanhã e muitas vezes a subida do chapa tem alguma coisa a ver com o combustível. Eu pergunto, na esfera da internet, há aqui alguma justificativa plausível da parte do regulador, da parte das operadoras, para fazerem uma subida brusca no acesso à internet sem antes ter havido uma comunicação? Não, a comunicação existe no momento em que o regulador faz a comunicação. Essa é a comunicação em qualquer setor. Okay. A banca faz a mesma coisa. Quando a taxa mínima sobe ou baixa, que nós muitas vezes dizemos aqui, é naquele momento que toda a gente fica a saber. Obviamente que quem está no setor e quem trabalha no setor financeiro e é bem organizado, começa a fazer análises de tendência para onde é que a MIMO vai para poder organizar a sua empresa, neste caso os bancos. Okay. As operadoras fazem a mesma coisa. A taxa de apresentação do preço de combustível é dita no dia em que a AREN afirma o preço de combustível, é igual. Mas o debate surge tempos antes, Alexandre Mano. Não. Primeiro as pessoas estão alertadas sobre portanto, a subida dos preços de combustíveis 2 semanas, 1 mês antes, e só depois é que se implementa o novo tarifário. Não é bem assim. O que nós sabemos sobre o combustível é que nós já sabemos que há uma causa e efeito entre a subida do Brent, do barril do Brent. No caso concreto do combustível, nós sabemos isso. No caso das operadoras, em particular, e cada vez mais, e esta conversa é muito interessante porque eu coloco o aumento da internet quase como combustível. Hoje em dia, a internet é fundamental para a nossa vida, fundamental. E, portanto, aquilo que nós vemos é que o regulador, neste caso o INCM, fez um comunicado que é o comunicado normal, que cada vez tem maior impacto na sociedade, pela transformação digital que a sociedade tem, a dizer assim, meus caros,
segundo o comunicado, e eu tenho que me basear nos documentos legais, e eu acredito no regulador e nas nossas instituições. O INCM está a dizer que a internet baixou. Muito bem. Os operadores, e aqui dissemos isto no princípio, os operadores deverão fazer uma posição a explicar. Porque todos nós que estamos no setor e que conhecemos como é que as operadoras funcionam numa espécie de bundle. Okay. O preço final, da mesma forma, vamos fazer aqui uma analogia, sendo que ela pode não ser correta, mas para os nossos telespectadores entenderem, vamos fazer aqui uma analogia ao combustível. O preço final do combustível tem um conjunto, na sua estrutura de custos, a importação, o preço, o IVA, etc. Okay. Na estrutura de custo das operadoras, a estrutura de preço também tem um conjunto. E depois o que as operadoras fazem são bundles para tentarem ser mais competitivas, usando muito marketing, umas vezes mais agressivo, outras vezes menos agressivo, nos levando a tomar determinadas ações. Eu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, numa perspectiva do utilizador, sou crítico quando eu faço uma recarga e a seguir de eu fazer a recarga aparece-me uma opção muito de leve que se eu carregar IS, transforme completamente a forma como eu comprei aqueles 1000 meticais. Estou a ser claro. Como consumidor, eu acho que esse tipo de marketing deve ser de alguma forma regulado. Porquê? Porque eu me considero que sou um utilizador com muitos conhecimentos sobre a tecnologia e tenho algum cuidado. Pode haver consumidores que não tenham esse cuidado. É um exemplo na perspectiva do marketing. Agora, relativamente ao preço, aquilo que estás a dizer do consumidor ser ouvido, aquilo que se espera é que as operadoras, seja aqui em qualquer lado, e o INCM, auscultem e tenham como base no pressuposto aumento ou redução do preço, neste caso redução, volto a dizer, que fizeram uma auscultação sobre o preço, o crescimento da economia do país, o PIB, os custos dos salários, o custo de vida que várias vezes falamos aqui. Portanto, agora, temos aqui um problema, que é a questão destas empresas serem privadas. E, portanto, eles podem dizer que há uma estrutura de custos e as empresas, porque nós temos que ouvir com algum cuidado aquilo que o INCM disse na conferência de imprensa. O sistema pode colapsar. São palavras muito fortes. Portanto, quando se diz que o sistema pode colapsar, portanto, os operadores deram... Mas as empresas são privadas, Alexandre Marques. Se o sistema pode colapsar, o problema é primeiro da própria operadora. Portanto, claro, o INCM não pode aparecer como um super-homem a tentar salvar uma empresa privada que na essência não está a beneficiar o Estado. Mas é uma entidade privada. Claro, mas tem que salvar o setor, por isso é ser regulador. Não, mas salva o setor e afunda a população. O que está aqui a acontecer aqui... Não, se não houver operadoras, não há comunicações. Alexandre, o povo fica pior. Se não tiver internet, também não há estudo. Os estudantes que estudam, portanto, à distância não têm como ter acesso à academia. Por isso é que eu estou a dizer que se não houver operadores, não houver internet, se a questão é o sistema colapsar, e aqui eu estou a fazer uma análise, a mesma que estás a fazer. Eu estou a fazer o peso que as palavras têm. O regulador tem a responsabilidade de manter o setor a funcionar. E por isso é que ele é regulador. Desde que não seja sufocante para o consumidor. O consumidor tem aqui também um papel importante a jogar. Afinal de contas, é ele que está a pagar tanto às operadoras que estão a fornecer a internet. Claro, são os usuários que garantem, portanto, a estabilidade das operadoras. Mas são estes mesmos consumidores da internet que garantem a estabilidade do próprio INCM, neste caso é uma entidade governamental que vive dos nossos impostos. Portanto, se vivem dos nossos impostos, há que respeitar o consumidor final, o cidadão, e não aplicar tarifas que sejam insustentáveis. Alexandre Mano, temos aqui dados que o governo diz ter um plano de 2020 a 2024 de aumentar o número de beneficiários de serviços de internet 346.666 em 2019 a 2.080.794 em 2024. Eu pergunto, como é que o governo vai aumentar o número de usuários de internet subindo a tarifa? Isto é contraproducente, Alexandre Mano. Mas não, vamos voltar atrás. Relativamente aos números, é importante dizer que todos os anos, através das estatísticas que depois podemos partilhar com os nossos telespectadores, todos os anos o número de utilizadores de internet cresce. E a 2 dígitos. Tivemos uma pequena quebra do tempo do Covid e, quando estamos a dizer a 2 dígitos, é que os nossos utilizadores de internet, a taxa de penetração de internet em Moçambique está na casa dos 25%. É elevada. E, portanto, a taxa de crescimento está a acontecer e está a ser feita. Portanto, o consumidor e os utilizadores, como falámos aqui, nós temos cerca de 8 milhões, aproximadamente 8 milhões de utilizadores de internet, 4 milhões e meio de utilizadores em redes sociais, portanto, plataformas caras, de uma forma geral. Temos cerca de 18 milhões de telefones na nossa rede. Portanto,
temos aqui um mercado que está em crescimento. É preciso entender o que é que o INCM disse, que foi aquilo que é o comunicado oficial do INCM, a internet baixa. Temos que entender o que é que está a acontecer da parte dos operadores para que essa redução não esteja a ser refletida. Eu penso que o ponto é esse. Alexandre, tal como Alexandre Mano disse em bom tom que acredita no operador INCM, no regulador INCM, eu também acredito, portanto, nos jovens moçambicanos que dizem que a internet está insustentável. E a prova disto, Alexandre diz ter havido da parte do INCM uma redução, mas que na prática é um aumento. Eu gostaria que explicasse em termos práticos como é que o INCM defende que abaixou as tarifas e no dia seguinte a internet que se pagava, portanto, 500 meticais para XY de gigabytes, no dia seguinte aquele 500 meticais compra nem sequer metade daquela quantidade de gigabytes. Como é que se explica esta redução que na verdade é um aumento? Vamos ver uma coisa. Eu não estou aqui a defender, aliás, porque também todos nós somos utilizadores de internet e há uma coisa muito importante que temos que deixar claros aqui aos nossos telespectadores. O Governo, e isto vamos deixar esta mensagem muito clara, e isto é muito importante, o Governo tem que ter na internet como o seu principal fonte de desenvolvimento, seja em Moçambique ou em qualquer outro lado. A transformação digital do nosso Governo, do nosso Estado, só vai ser possível fazer se tivermos comunicações e se tivermos uma internet acessível a todos. Não tenhamos ilusões disso. Portanto, isto é um assunto extremamente sério. E, portanto, a transformação que pode haver de modernização do Estado, melhoria de serviço, melhor atendimento, aproximação entre o Estado e o consumidor. E aqui, vou fazer aqui um elogio direto ao município da cidade de Maputo, que está a usar a internet. E os meus parabéns ao presidente do município de Maputo por esta fonte de aproximar, de uma forma muito clara e muito direta, os utilizadores, os seus munícipes, usando a internet. Não tenhamos ilusões, é um canal extremamente importante e estratégico. Mas a nossa taxa de população, a idade média, é baixa. Significa que a taxa de utilização de internet desta população é alta. E isto é muito importante para a estratégia do país. Volto a dizer, aquilo que nós temos como comunicado do INCM é uma baixa de preço. O que nós temos que entender é o que é que as operadoras estão a fazer para que não seja esse preço refletido. Essa é a nossa discussão. O que eu estou aqui a acrescentar aos nossos telespectadores e partilhar com eles é o seguinte: o modelo, que é aquilo que se chama o bundle nas telecomunicações, que é uma estratégia de, eu vou usar o termo correto, que é pricing e marketing junto, para ter o preço final que nós pagamos, tem que ser explicado ao consumidor. Esse, para mim, é o ponto crítico. O Alexandre Mano está de forma recorrente a dizer que o INCM baixou, portanto, a segundo comunicado que veio ao público. Certo. Baixou o preço, portanto, da tarifa da internet. Certo. E cabe agora às operadoras também seguirem esta tendência. Eu pergunto, se o INCM é que veio provocar, portanto, esta agitação no acesso, na provisão de serviços de internet e também no tarifário, por que que apenas ordena, portanto, a redução do preço e depois não faz uma espécie de fiscalização para aferir se efetivamente as operadoras baixaram tal como recomendara ou não? Porque não faz sentido, Alexandre Mano, que o INCM, neste caso o Governo, venha e diga que a tarifa deve obedecer um certo limite e no dia seguinte nem sequer faz uma espécie de fiscalização. Imaginemos então que no lugar desta redução as operadoras façam uma subida a 100%. Como é que o INCM saberia e faria a sua intervenção? E o que nos parece, enquanto jornalistas, na investigação que nós fazemos, sabemos que as instituições públicas, falou aqui do município, que tem, portanto, uma gestão autónoma, eles têm, portanto, capacidade para prover esta internet da qual Alexandre Mano falava. Agora eu pergunto, o jovem que está em Nicoadala, que está a fazer uma universidade à distância em Maputo ou na vizinha África do Sul, como é que este vai conseguir pagar esta internet se o pai recebe um salário mínimo de 8 mil meticais e ainda assim tem 8 irmãos que também concorrem para este 8 mil meticais e agora a internet é qualquer coisa como 5, 6 mil meticais ao mês. Será isto sustentável, Alexandre Mano? Eu não sei se é 5 ou 6 mil meticais ao mês, eu não tenho os números. Não, eu estou a falar eu vou lhe dar um exemplo prático. Alexandre, permita-me um exemplo prático. Permita-me um exemplo prático. Eu, em particular, gasto qualquer coisa como 3 mil meticais mensais de internet. Portanto, o que eu estou a dizer é que 3 mil meticais de internet era antes desta subida. Com a subida atual, o cálculo que eu faço para a mesma quantidade de gigabytes que eu usava vai rondar aos 6 mil
aos 7.000 meticais. É por isso que eu estou a fazer uma equiparação com o jovem que está em Equador. Eu Claro, sou claro. assalariado, todos os meses a TV Social se paga 1.000 salário e vou ter que fazer este sacrifício para manter esta internet de 6 a 7.000 meticais. Portanto, o que eu estou a dizer são dados, são factos, não estou aqui a dar tiros ao escuro. O que eu estou a dizer é, se o mesmo jovem que também, tal como eu, faz um estudo à distância, precisa da mesma quantidade de internet e o pai recebe 8.000 meticais, é simplesmente insustentável. Por isso que eu pergunto, verdade. Alexandre, Sim, por sim. que não? Por que que o INCM não faz esta fiscalização, já que diz que baixou o preço? Qual é a dificuldade que tem de aferir se as operadoras, de facto e de verdade, também seguiram a tendência de redução ou de aumento? E caso seja de aumento, qual é o papel que eles têm, do ponto de vista, a reverter o cenário? Não, é verdade. Sobre a questão inspectiva, estamos, nesse ponto, estamos 100% de acordo. Portanto, o INCM tem que fazer aqui um trabalho muito sério de inspecionar as operadoras e delas obter aquilo que são os seus modelos de pricing e qual é o preço final que está a ir ao consumidor. Nos estatutos do INCM, como regulador, estas coisas, seja neste setor ou noutro, existem coimas que são aplicadas às operadoras caso não estejam a cumprir, e eu penso que esse é que é o ponto importante para todo este debate, que é extremamente importante. Isto afeta os nossos jovens, e isto afeta o nosso setor empresarial, isto afeta as micro e pequenas empresas, afeta aqueles empresários que usam, eu chamo empresários porque é assim que eu gostava que eles fossem considerados, aquelas pessoas que usam as plataformas de pagamentos digitais para fazer o seu pequeno negócio e têm que entender qual é o modelo de pricing e qual é o modelo de serviço que têm. Eu penso que isso é extremamente importante. E o que temos que perceber é se as operadoras estão a cumprir com aquilo que foi o comunicado oficial e de implementação imediata que o INCM tomou. Eu penso que essa discussão é extremamente importante. O governo, se quer realmente ter credibilidade portanto, no seu, vamos chamar isto de... Na sua atuação. Na sua atuação, não pode lançar um dado de quinquenal, portanto, de aumento de acesso à internet e, por outro lado, subir aqui os custos. O INCM não tem apenas o papel de regular e de determinar quais são os preços a serem aplicados, tem, acima de tudo, o papel, portanto, de garantir que haja cumprimento da parte destas operadoras. Porque, caso contrário, o que acontece? Eu vou lhe dar outro exemplo prático. O 6/9, a esta hora do pico, tinha uma audiência de qualquer coisa como 500, portanto, visualizadores a partir do Facebook em simultâneo com o YouTube, mas agora estamos com 175, portanto, seguidores, ou então telespectadores, ou então internautas que estão aqui a acompanhar-nos através da internet. Alexandre Mano, agora eu pergunto, se realmente houve cá uma redução, cadê os 320 ou 330, portanto, internautas que nos acompanhavam à esta hora do pico no 6/9? É uma questão. Não, o impacto que tem naquilo que é a taxa de utilização de internet é elevado, como nós estivemos a conversar, e de facto é verdade. A subida de preços vai fazer com que haja uma redução. Estávamos a falar em off e volto a dizer, vamos olhar aqui para a vizinha África do Sul, que é neste momento o país no mundo em que as pessoas mais tempo em média passam no telefone e na internet, e tudo isto tem a ver com uma estratégia também de crescimento económico e daquilo que se pretende que o país tenha. O Governo, a lançar desafios muito importantes, não só na taxa de utilização da internet, mas na modernização do próprio Estado, temos que ter a noção de que os serviços de internet, principalmente os dados, que é aquilo que conta, são de extrema importância e devem ser olhados com o mesmo cuidado, do meu ponto de vista, à estrutura de preços como nós temos com os combustíveis, porque é de facto uma ferramenta extremamente importante para a nossa população. Eu volto a dizer que aqui o ponto principal é nós entendermos de uma forma clara, uma comunicação clara e objetiva por parte dos operadores, como é que estão a fazer o preço dos seus megabytes para venda aos utilizadores. Lembra-te sempre, volto a dizer outra vez, que é importante entendermos que os famosos bundles que existem têm um impacto nisto, e é isso que é preciso explicar às pessoas. Alexandre, está novamente a trazer o exemplo da vizinha África do Sul, mas nós podemos fazer outras analogias sobre a África do Sul. Nós podemos olhar para as estradas na África do Sul, nós podemos olhar para o salário mínimo na África do Sul, nós podemos olhar ao acesso à educação na África do Sul, a qualidade do ensino na África do Sul, se tem ou não carteiras nas escolas da África do Sul, se os alunos na África do Sul, os professores recebem ou não as horas. Então, podemos olhar à questão da saúde na África do Sul. Portanto, se quisermos olhar a África do Sul, que não seja apenas
num quesito isolado, mas podemos olhar para um todo. Sim, mas O que nós estamos aqui a discutir neste exato momento é que o salário mínimo de Moçambique e o salário mínimo da África do Sul são duas realidades totalmente diferentes. Até Tanto é que... o PIB é 10 vezes maior, ou quase. Portanto, Muito obrigado, Alexandre então, Mano. pronto. Tanto é que muita gente sai de Moçambique e vai viver em condições subdignas na África do Sul. Eu conheço e já convivi com vários moçambicanos naquele país que vivem em condições subdignas, abaixo, portanto, da linha da pobreza. Mas, quando são desafiadas com a possibilidade de voltar a Moçambique, dizem que é simplesmente impossível, devido ao lifestyle, chamamos o estilo de vida, sim. Obrigado, que vivemos em Moçambique. E nesta questão do estilo de vida, a internet vem ainda piorar aquilo que as pessoas já estavam acostumadas a viver. Eu pergunto, será que Moçambique está a desenvolver ou está a retroceder com medidas como estas do regulador do INCM, quando vem e tira, portanto, a possibilidade de um jovem com 30 meticais de usar a internet com muita eficácia? É isto o reflexo de um desenvolvimento ou o reflexo de um retrocesso, Alexandre? Não, mas eu não continuo a perceber uma coisa. É importante as coisas serem claras. Há uma diferença grande entre aquilo que o INCM disse e aquilo que estás a dizer. O INCM, aquilo que nós temos como comunicado... Mas o que o INCM disse não está a implementar, Alexandre. O INCM disse uma coisa, mas não está... Sim. Compete ao Eu não estou aqui a defender nesse ponto o INCM. Aquilo que eu estou a dizer é que temos de ser coerentes na análise que fazemos. O INCM fez uma redução de preço, que é do governo. Não, alega ter feito, Alexandre. Se fez não. A redução tem que se refletir, Alexandre Mano. Não, ele não alega. Não pode ser assim, Clemente. O que nós estamos a dizer é que o INCM fez um comunicado oficial, como o Banco de Moçambique faz. Tal como o governo fez um comunicado de 2020 a 2024, aumentar de 346 mil em 2019 para 2 milhões em 2024. São 7 milhões que temos de utilizadores, portanto esse número até é maior. Naturalmente, mas vamos então aqui usar este dado que o governo diz que pretendia aumentar neste quinquênio. E aumentou, nós temos 7 milhões. O acesso aqui à internet. Temos 7 milhões, o número mas poderá reduzir, Alexandre, se a tendência for esta. Aumentou, estamos nos 7 milhões, poderemos cair para 1 ou para 2 milhões. Mas aí o que temos que falar, eu penso que o que é importante, e o assunto é extremamente sério, é o que nós temos que ver é o que é que está a acontecer para que nós temos o regulador do mercado a dizer uma coisa e o mercado a funcionar de outra, que é isso que estás a dizer. Mas não vamos dizer que o INCM disse uma coisa que não disse. Isso não faz sentido. Não, à medida em que na prática a gente não está a ver... Então vamos falar das operadoras. As operadoras que expliquem então o que é que está a acontecer. As operadoras não estão a funcionar permita-me o termo, não estão a funcionar num fundo de quintal. As operadoras estão num país. E este país tem leis, este país tem um governo. E um dos pelouros governamentais deste governo são justamente esses institutos que o governo foi instituindo, esses pelouros que vão fazendo essa regulamentação do setor. E tal é o caso, portanto, da telefonia, o INCM, ou então das telecomunicações no geral. Agora, se este pelouro de governo a quem compete fazer este regulamento não está a ser eficaz, alguma coisa está a falhar. E o governo deve vir ao público, se desculpar desta algazarra que está a criar na sociedade e fazer aqui um ajuste, uma correção, porque não faz sentido, Alexandre Mano. Eu não sei se está a sentir a dor daqueles jovens que foram entrevistados na Universidade de Eduardo Mondlane, que dizem que precisam da internet para estudar. O que estamos a dizer é, se o INCM bater o pé firme no chão e não voltar atrás com estes preços, estamos a dizer que o acesso à informação e acesso ao ensino no país está em causa. Mas o INCM baixou o preço, não subiu. Tu queres dar um ênfase que o INCM subiu quando o comunicado oficial do INCM é que baixou. Se o Alexandre Mano disser que está preocupado com a segurança da sua casa e contratar seguranças armados para garantir a segurança 24/4 e 24/7 e no final do dia não pagar as seguranças e os seguranças irem embora, o Alexandre Mano garantiu segurança da sua casa? Não, são coisas diferentes. Não, é apenas um exemplo. Sim. O que nós estamos a dizer é... O que está a acontecer é o INCM diz ter baixado o preço e dia seguinte a internet sobe. Nós, enquanto moçambicanos, a sociedade civil, a população que agora está a acompanhar o CGX9, quer entender como é que todos nós, incluindo eu. Muito obrigado. Claro, todos nós queremos entender o que queremos entender como é que o INCM diz ter baixado e dia seguinte a tarifa sobe. Esta matemática, pelo menos em Moçambique, ainda nos está a ser difícil. Esse ponto é muito importante. Nós temos que entender o que é que está-se a passar. É o que eu estava a dizer. Portanto, do meu ponto de vista, as operadoras aqui têm que comunicar, e por isso é que têm os seus departamentos de comunicação, de marketing, que são fabulosos, que têm que nos comunicar e dizer o que é que está a acontecer e se explicarem. Obviamente que aquilo que tu estás a dizer e eu acredito
naquilo que sei que são os anos de funcionamento do INCM, que é uma instituição que, do meu ponto de vista, tem a minha credibilidade e o meu respeito, tem que fazer um trabalho inspectivo que é normal no regulador, ir perceber o que é que está a acontecer e perceber se o comunicado, e entendemos como comunicado, como lei, vamos assim fazer uma analogia para os nossos telespectadores, está a ser cumprido ou não. Se não está, porquê? O que é que está a acontecer? Se os operadores estão a cumprir, criando, eu volto a dizer que o problema, hão de perceber que há de ser isto. Os tais bundles, famosos bundles, que é 2 mais 3 mais 4 dá 9 ou dá 12, porque dá um mix do serviço do SMS, mais um mix do serviço de dados, mais um mix do serviço de voz. O que é que está-se a passar e transformar esse serviço caro? Eu vou dar aqui uma analogia, uma coisa muito importante para nós aqui entendermos uma coisa, fazer uma analogia, obviamente, se tivermos um tempo para os nossos telespectadores entenderem. Aqui há uns anos, há cerca de 10, 15 anos, mais ou menos, na Comunidade Europeia, teve que sair uma lei chamada MiFID, que é uma lei extremamente importante para os nossos telespectadores entenderem que era: as pessoas não podem comprar produtos, não podiam comprar produtos financeiros que não entendessem o que é que o produto fosse. E isto causou um grande problema no sistema bancário. As pessoas estavam a comprar produtos bancários altamente complexos, que assinavam meramente os papéis, mas que não entendiam muito bem o que é que estavam a comprar. Então teve que sair uma lei a dizer que, meus caros, vocês a partir de agora ou explicam bem os produtos aos vossos clientes do que é que os clientes estão a comprar ou não. E, portanto, eu penso que aqui o que temos que ver como últimas análises, este é um tema altamente crítico para o nosso país, para a nossa economia, para os nossos jovens, principalmente, que precisam da internet. Temos que entender o que é que está a acontecer com o modelo de preços que está a ser praticado. Isso é extremamente importante. O que está a acontecer é que o país está a viver um retrocesso, Alexandre Mano, porque se o jovem com 30 meticais conseguir entrar na internet e fazer os seus estudos, ter acesso à academia e que também irá, a longo prazo, contribuir para o desenvolvimento do país. E hoje, com 30 meticais é impedido de ter acesso à internet, isto é um retrocesso.